Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Araújo, tá começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo a minha feijoada agora, porque finalmente eu aprendi a fazer a feijoada, né, gente? Quem me acompanha aqui sabe que a minha mãe fazia pra mim. Só que aí eu criei vergonha na cara, aprendi a fazer. Eu vou mostrar pra vocês tanto a receita da minha feijoada, tanto a receita de torresmo também, que eu vendo à parte, né? Porque quando eu criei a feijoada, eu criei ela sem o torresmo. Aí eu coloquei ali o adicional de R$1, gente, pra quem quiser. O torresmo, muita gente compra, muita gente não compra, não faz questão. Então é isso, gente, bora lá pro vídeo. E a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, claro que são os ingredientes. E a marca do feijão que eu recomendo é essa daqui, Caldo. Tanto pro feijão preto, tanto pro feijão carioca, né? Que ela assim, bem molinha, ela é muito boa. E eu uso 1 kg de feijão. E pra 1 kg de feijão eu uso um pedaço de bacon, tá? Não muito grande, não muito pequeno. Assim que esteja bem carnudo, né? Com pouca gordura e muito mais carne. Um pacote de calabresa. Essa da Pamplona, pra mim, é a melhor também, gente. Ela é muito boa, ela tira a casquinha dela fácil, né? A gente consegue tirar. E na noite anterior, gente, eu já deixei aqui na água de molho um pacotinho de carne seca e um pacotinho de lombinho de porco seco. O lombinho de porco, ele vem igual a carne seca, né? Ele vem ali todo salgado. Eu esqueci de guardar o pacotinho, ou menos gravar pra vocês antes, gente, mas aí eu deixo de uma noite anterior cheio de água e vou trocando essa água pra poder dessalgar. E pra fechar as carnes que vão na feijoada, também uso a costelinha suína. Eu sempre compro 1 kg da costelinha pra ela ser minha carne fresca dentro da feijoada, né? E eu sempre compro ela já cortada ali certinho. E pra fazer o torresmo, eu compro 1 kg de barriga de porco. Eu gosto de fazer o meu torresmo com a barriga, tá? E, gente, lembrando que eu sou aqui de São Paulo e aqui em São Paulo não é aceito aquela feijoada com orelha, com pé, com barriga. Não. Aqui é sempre a feijoada light, né? Bom, pelo menos na maioria esmagadora dos lugares é assim. E essa é a nossa feijoada light, né? Eu sei que aí pro interior tenha mais a questão de colocar, né, a orelha, o pé do porco, o rabo, enfim. Mas aqui a gente não usa, tá? E como eu disse, como esse feijão preto daqui, caldo, ele é bem molinho, eu coloco de molho só na hora que eu vou começar a preparar. Porque ele precisa ali de ficar 20 minutinhos, meia hora de molho, que aí ele já fica no ponto. Porque eu sinto que se eu deixar a noite inteira de um dia pro outro, como o feijão carioca, ele se esbagaça muito e os caroços somem da feijoada. Já o carioca, sim, eu coloco de um dia pro outro para poder cozinhar, que aí cozinha bem mais rápido. E o primeiro passo que eu faço para começar a feijoada é cortar uma cebola bem grande. Gente, a maior cebola que vocês tiverem aí, vocês usem, ou então, se a sua cebola não tiver tão grande, usa 2. Mas é bem importante ter bastante cebola para ela dar bastante sabor na sua feijoada e principalmente nas carnes, né? Então, como eu tenho o meu processador aqui pequenininho, eu processo ela para deixar ela bem picadinha. O intuito dessa cebola é realmente ela dar sabor e não aparecer na feijoada. Então, quanto mais picadinha ela tiver, melhor. Se você não tiver o processador, claro que você pode picar na mão, só vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas é importante deixar os pedaços bem pequenininhos. E para dar uma ajuda no meu processador, eu corto essa cebola em 4 partes, porque assim ela processa muito mais rápido e também não força muito o motorzinho. E eu trituro ela, gente, até ver que ela tá bem, quase virando uma pastinha, então fica bem pequenininho os pedaços de cebola. Depois disso, eu jogo essa cebola no fundo da minha panela com a intenção de realmente forrar ela com a cebola pra vir com as carnes por cima, tá, gente? E desculpem aí o barulho do meu filho no fundo, porque hoje é segunda-feira de noite, se eu não narrar esse vídeo agora, amanhã não tem vídeo no canal, né? Então, vamos relevar aí os gritinhos dele no fundo. E, gente, eu coloquei a cebola com a panela desligada porque eu não queria que ela já começasse a fritar logo, né? Então eu quero que ela solte a água dela. Então por isso que eu coloquei com ela desligada. Agora sim, eu coloquei ela no fogo. E a primeira carne que eu coloco é sempre a costelinha, para ela ficar em contato com a cebola, porque é ela que vai pegar o maior sabor da cebola nesse momento. E depois de acomodar ela, eu venho com a colher espalhando para todas as carnes ficarem em contato com a cebola. E
Nesse momento eu entro também com um tempero de sal, páprica e tempero baiano em cima da costelinha, porque ela é a única carne que não tem sal. Então é assim, é o jeito que eu controlo a minha feijoada para ela nunca ficar sem sal ou salgada. E não é muito sal, tá, gente? É só um pouquinho mesmo para ele ficar só em cima da costelinha. E enquanto essa cebola, essa costelinha vai fritando um pouquinho, eu já vou preparar o meu torresmo. Vou começar o preparo dele, né, gente? Como eu disse, eu uso a barriga e eu gosto de pegar esses pedaços que tem uma grossa camada de gordura e uma fina camada de carne, porque é realmente que a gente precisa do torresminho, né? Então são os dois pedaços e eu vou cortando ele em um pedaço de a espessura de um dedo, né, cada um, e ficando ali um pouquinho mais grosso, né, gente? Pra não ficar um torresmo tão pequeno. E esse torresmo também eu aprendi a fazer com a Karen do Minha Cozinha Minha Renda. Muitos de vocês que estão me seguindo aqui conhecem ela, né? Só que eu adaptei pra minha receita também. Então, o jeito que ela faz é um pouquinho diferente e eu adaptei um pouquinho pra me ajudar aqui na minha cozinha, no meu estilo de cozinha também. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day. E quando acontece, gente, de eu pegar desses pedaços que tem muita carne assim, eu coloco pra ir pra feijoada, né? Porque pedaços assim de carne sem a gordura não fica legal pra ser o torresmo. Então, por isso que eu primeiro coloco a costelinha, deixo ali ele refogando com a cebola e já parto pro torresmo, porque se caso acontecer isso, ele já vai pra feijoada e já dá um sabor todo especial pra feijoada também, gente. Fica muito gostoso a barriga na feijoada. Ela pode ser sua carne fresca também no lugar da costelinha. Só o diferencial é que ela tem muito mais gordura do que a costelinha. Então, depois de cortar toda a barriga e já deixar ela na água, eu já coloco o tempero. A única hora que dá pra temperar o torresmo é agora, gente, porque depois de frito ele não pega o sal, não pega nada. E é o mesmo tempero, é o sal, a páprica defumada e o tempero baiano, tá? E é só deixar ferver até essa gordura ficar transparente. E a gente, quando começa a ferver um pouquinho, eu coloco folha de louro no torresmo também, tá? Pra ajudar no sabor e também tirar o cheiro dele um pouquinho assim, porco, que fica mais gostoso, fica mais agradável. E depois de que tá ali uns 5 minutinhos, 10 minutinhos que começa ali a ferver a cebola na costela, eu começo a cortar as carnes secas, né? Que eu já lavei, já escorri, tive certeza que tirou todo o sal. Então eu corto em pedaços não tão pequenos, tá, gente? É importante vocês cortarem em pedaços assim generosos, de um dedo, de 2 dedos de espessura, né? Bem grossinho, pra fazer render a feijoada, tá vendo aí? Um pedacinho assim, que fica bem legal. Aparece a carne na feijoada, não fica só os miudinhos. A gente tem a falsa impressão que se cortar bem pequenininho vai fazer render mais, mas não vai, gente. Corta aí em pedaços legais, não tão grandes também, né, exagerados, que fica até ruim pro cliente comer, mas vai cortando aí bem bonitinho e já colocando na panela junto com a costelinha. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you Gente, olha o tanto
tão de carne que eu uso na minha feijoada. Nada de miséria por aqui, né, gente? Porque tanto é porque é 1 quilo de feijão que eu uso. Então, eu deixo ali, aí agora eu coloco um pouco de água, essa meia potinho onde a gente triturou a cebola. E vou misturando as carnes já agora, porque depois que eu colocar o feijão, vai ficar muito cheio. Então, eu já misturo nesse momento as carnes para elas ficarem bem misturadinhas aí. E fecho a panela e deixo elas cozinharem por 10 minutos antes de eu colocar o feijão. E nesse meio tempo, gente, a nossa barriga já cozinhou, tá? Então ela ficou fervendo ali por meia horinha. E tá vendo que a gordurinha dela tá completamente transparente? Cozinhar ela antes de fritar vai deixar aquele torresmo mais macio, crocante por fora e macio por dentro. Porque se a gente frita com ele cru, às vezes pode ficar muito duro o torresmo, não fica legal de comer. Então fazendo assim, fica muito gostoso. E também passados os 10 minutinhos das carnes na pressão, eu desligo o fogo, deixo a pressão sair sozinha e dá pra ver que elas já estão bem cozidas, tanto a costela, a linguiça, a carne seca, tudo, gente, já tá bem molinho. E agora sim, eu entro com o feijão. E todo esse tempo, gente, eu levei meia hora fazendo esse vídeo, né, essa parte, e dá pra ver que o feijão cresceu bastante. E eu uso a água que ele estava de molho no cozimento da feijoada. Por quê? Se eu escorrer essa água, o corante do feijão tá nessa água, a minha feijoada vai ficar meia estranha, né? Não vai ficar bem pretinha, bonita. Então eu uso a água que ela estava de molho para poder fazer o cozimento. Então por isso que eu só ponho um pouquinho de água na hora de cozinhar as carnes. Então eu coloco todo o feijão e antes de temperar qualquer coisa, eu já vou misturando ele um pouquinho com as carnes para o grão ir descendo, né? E a carne ir subindo um pouquinho, a água também, e ele conseguir ficar bem misturado. Porque se não mistura, gente, na hora de fechar, não vai cozinhar direito. E agora sim, eu entro com os temperos. E eu começo com o tempero baiano sem pimenta, tá, gente? Eu sempre esqueço de falar isso pra vocês. Mas o tempero baiano que eu uso é o sem pimenta. Folha de louro, e depende do tamanho dela, se ela tiver pequenininha, mais folhinhas, mas é geralmente de 4 a 5 folhinhas de louro. E eu coloco páprica defumada, só que eu não coloco muito, tá? Porque senão a feijoada fica muito vermelha. E por conta disso, aqui ela é totalmente opcional, tá, gente? Se você não quiser colocar, não coloque. Mas se você colocar, saiba que ela vai ficar um pouquinho avermelhada, tá? E o nosso tempero principal, que é só um pouquinho de alho, graças a Deus. Gente, eu capricho no alho na feijoada, tá? Eu acho que ele faz muita diferença. Eu coloco aí 2 colheres bem caprichadas do meu alho, que é aquele alho triturado, e salsinha, gente. Só que a minha salsinha já tava no fim da vida. Então, se você puder colocar mais, pode colocar mais, que ele faz ali uma diferença boa, tá? No sabor da feijoada, que ela fica bem gostosa. E agora é só misturar tudo, fechar ali e deixar ele pegar pressão por mais 10 minutos. Eu faço assim, eu coloco ela agora, né, nesse momento, fecho, deixo ela pegar pressão, deixo 10 minutos com pressão, apago o fogo, deixo a pressão sair sozinha, abro e verifico. Se o feijão não estiver cozido, aí eu coloco mais 5 minutos na pressão. Eu gosto de fazer assim, gente, para eu ter o controle de como o feijão vai ficar e não acabar esbagaçando o caroço. E agora, voltando pro torresmo, né, eu deixei ele ali um pouquinho de lado para me conseguir finalizar logo a feijoada. E agora a gente vai escorrer essa água e vai deixar ele escorrer 100% antes de fritar. Então, geralmente, gente, eu faço esse processo de cozimento um dia antes de eu fritar, porque ele explode muito na fritura. Então ele precisa estar bem sequinho. Então eu deixo ele ali, deixo ele esfriar um pouco fora da geladeira e depois eu coloco ele dentro da geladeira. E eu sempre aproveito a água fervendo, gente, pra jogar no cano, pra tirar toda a gordura. E logicamente depois eu lavo a cuba bem direitinho. E eu aproveitei esse meio tempo também pra poder fazer mais couve, que a minha couve tava acabando. Então dia de feijoada tem que ter muita couve, né, pra acompanhar a feijoadinha. E, gente, eu refogo ela na manteiga, com alho e deixo bem bonitinho, tempero somente com um sal e tempero baiano. Então, passados os primeiros 10 minutinhos, abri ali a tampa, vi se o caroço do feijão tava cozido e ele tava ainda um pouquinho duro. Então, coloquei mais água, que eu vi que tava precisando, né? Tinha baixado bastante a água. Coloquei um pouquinho mais, misturei de novo e deixei essa feijoada cozinhar por mais 5 minutinhos. E agora sim, a nossa feijoada estava pronta. Então, no total de tempo de pressão para fazer a feijoada foram 25 minutos. 10 minutos somente a carne e 15 minutos com o feijão. Verifiquei de novo e tava bem bonitona. E olha que linda que fica essa feijoada.
Eu gosto de servir assim a minha feijoada em formato de combinho, mas é óbvio que você pode fazer ela na marmitinha, né, gente? Numa marmitinha só, tá? A feijoada, o arroz, a couve, tudo certinho. Mas eu gosto de vender ela assim, tudo separadinho. E eu vendo a R$34 lá no iFood. E agora, finalizando o nosso torresmo, no outro dia, ele tá super geladinho, ele tá bem sequinho, tá? A Karen faz como? Ela já congela desse jeito e frita ele congelado. Aqui, como eu não tenho a fritadeira, eu já frito eles gelado. Então, desse jeito, gente, pula muito, tá? Então, tomem cuidado. Eu tô colocando e o óleo tá começando a esquentar. Então, por isso que ele tá aí, eu tô colocando bem de boinha, mas tá? Tomem muito cuidado. Tenham uma panela funda com tampa para poder fritar o torresmo se você for fazer desse jeito. Se ele tiver congelado, ele pula menos, só que ele demora muito a fritar e ficar bonitinho. Por isso que eu já frito antes de congelar, porque ele demora bastante, gente, para ficar assim uma coloração bonita, para poder servir. Como aqui eu preciso de pressa, né, eu faço já desse jeito. E mostrando aí para vocês que ele tá bem sequinho, tá? Por isso que eu deixo ali no escorredor para escorrer 100% da água. E mesmo assim ele pula bastante. Eu vou deixar aí mostrando para vocês que a tampa balança muito e faz muita sujeira de óleo. A panela fica assim toda suja por fora e escorre muito óleo. Então tenham muito cuidado quando for fazer o torresmo, gente. Eu sei que tô sendo repetitiva, chata, mas é pra segurança de vocês. E chega um momento, gente, que eu tenho que ficar segurando a tampa porque ela pula muito. Vocês estão vendo aí, ainda bem que a tampa é de vidro, dá pra vocês verem bem como ele tá pulando ali dentro. Então eu fico segurando a tampa pra ela não sair do lugar, tá? E aí ainda tava de boinha porque tava começando a pipocar. E como eu já congelo ele frito, gente, eu não deixo ele chegar a 100%, tá? Porque quando chega o pedido eu refrito ele de novo. Mas é claro que aqui pro vídeo eu fritei ele pra deixar assim essa beldade, gente. Bem pururuca, muito gostoso. Fica delicioso esse torresmo. Foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Tentei trazer o passo a passo, assim, todo certinho, de como eu faço tanto a feijoada quanto o torresmo. Espero que tenha ficado bem claro. E se você quer ver mais receitas aqui no canal, já aproveita, se inscreve aqui no canal, curte, comenta e compartilha pra me ajudar a trazer mais vídeos aqui, tá bom? Então, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.